A profecia de Ellen White, sobre os dois partidos na Igreja Adventista. A Igreja Adventista na época de Ellen White, estava unida nas doutrinas, e estava no caminho certo. Todos estavam em harmonia e havia apenas um partido. Veja o que Ellen White disse em 1903. Os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, 1903, estão firmemente estabelecidos. Ponto após ponto, foram claramente definidos, e todos os irmãos estão juntos em harmonia. O grupo inteiro dos crentes estão unidos na verdade. Nossa experiência foi maravilhosamente estabelecida pela revelação do Espírito Santo. Ellen White, manuscrito 135, 4 de novembro de 1903. Ela profetizou que no futuro, essa unidade nas doutrinas seria quebrada, e surgiria dois partidos dentro da Igreja Adventista. Veja o que ela diz. Mas introduzir-se-ão divisões na Igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 114 e escrito em 8 de novembro de 1896. Observe que Ellen White diz que no futuro, após 1896, iria surgir divisões na Igreja Adventista, e surgiria dois partidos. Essa profecia se cumpriu. A Igreja Adventista de hoje tem dois partidos, o Partido de Deus e o Partido de Satanás. Este tipo de situação não existiu no tempo de Ellen White, pois até a apostasia alfa em 1903, todos estavam em harmonia, e ela colocou no futuro, após 1896. Por que a Igreja Adventista se dividiu em dois partidos? Resposta: porque entrou heresias, doutrinas falsas na Igreja. Por que Deus permitiu que entrasse doutrinas falsas na Igreja? Resposta: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 aos Coríntios 11, verso 19. Aqui, Paulo está nos dizendo que é importante que apareça heresias no meio do povo de Deus, pois só assim o sincero se manifesta. Deus permite entrar heresias na Igreja para peneirar seu povo, separando a palha do trigo. O apóstolo Pedro diz também, que falsos doutores introduzirão encobertamente heresias de perdição. E isso aconteceu na Igreja Adventista, especialmente após a morte de Ellen White e os pioneiros fundadores. Essas heresias foram colocadas encobertamente, ou seja, de maneira secreta e dissimulada. Apenas poucas pessoas perceberam no começo. Sobre as heresias que entraria na Igreja Adventista, Ellen White diz: Deus despertará seu povo, se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. Meditação Matinal Maranata, de 1977, página 43. Quando se lê, introduzir-se-ão entre eles heresias, deveríamos compreender, que não se trata de um simples membro leigo, tentando introduzir uma falsa compreensão ou interpretação das Escrituras dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não. Trata-se de heresias, que seriam aceitas e colocadas pela administração, pelos líderes pastores. Então, dentro da Igreja Adventista existem dois partidos, ou dois grupos distintos, formados a partir de um grupo que outrora foi unido. Qual o caráter desses dois partidos adventistas? Falando sobre esses dois partidos entre o povo de Deus, Ellen White diz: aqui estão claramente representados dois grupos distintos, formados a partir de um grupo que outrora foi unido. Os membros de um desses grupos estão resistindo à vontade de Deus. Eles deixaram o lado dos fiéis e verdadeiros, e agora estão resistindo às advertências do Espírito de Deus.
Ellen White, Review and Herald, 18 de julho de 1907. Ellen White diz que o objetivo de um desses grupos é resistir à vontade de Deus, deixar o lado dos fiéis e verdadeiros, resistir às advertências do Espírito de Deus. Mas, tem mais. Esse partido diz: 1. Que pecado é nossa natureza e não é só transgressão da lei. 2. Que Jesus veio aqui na terra com a natureza de Adão antes da queda, e que ele não tinha hereditariedade genética do homem após a queda. 3. Que é impossível deixar de ofender a Deus, de parar de pecar pelo poder de Deus. 4. Que Deus é uma trindade. 5. Que Jesus não é o Filho literal de Deus, e outras. Entre elas, que os que desejam ser fiéis ao Senhor são o partido do diabo. É o que muitos pastores têm dito desses fiéis. Esse partido diz que, obrigatoriamente devemos, sem outra opção, continuar pecando até a volta de Jesus, a transgredir sua lei, enquanto nossos dias durarem. Muitos de fato, continuam acreditando nessa mentira diabólica. Muitos repetem a mentira de Satanás de que é impossível guardar a lei. Que é impossível sermos perfeitos no caráter em carne pecaminosa. Veja o que disse Satanás. Satanás declarou que era impossível, para os filhos e filhas de Adão, observarem a lei de Deus, e assim acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem obedecer à lei, então a falta estava com o legislador. Os homens, que se acham sob o controle de Satanás, repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. Jesus humilhou-se, revestindo sua divindade com a humanidade, para poder colocar-se como cabeça e o representante da família humana e, por preceito e exemplo, condenar o pecado na carne e denunciar as acusações de Satanás como mentirosas. Sinais dos Tempos, 16 de janeiro de 1896. Observe que Ellen White diz que os homens, que se acham sob o controle de Satanás, repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. Então, no partido daqueles que resistem à vontade de Deus, existem homens, que se acham sob o controle de Satanás, dizendo que o homem não pode guardar a lei de Deus. O pastor Vicente Pessoa da Associação Paulistana da Igreja Adventista, me disse em um e-mail que o homem não pode obedecer perfeitamente à lei de Deus, devido à mácula do pecado, que motiva o homem a desobedecer. Pastor Vicente Pessoa da Associação Paulistana da Igreja Adventista. É de fato, muito triste saber que essa frase foi escrita por um dos nossos pastores, que aceita o título de ministro de Deus. Ele diz que não podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus, mas isso é o que Satanás diz. Veja o que Deus diz. Requer-se obediência perfeita. E aqueles que dizem que isso não é possível, lançam sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade. Então, o que o pastor Vicente Pessoa, e quase todos os pastores adventistas, estão fazendo ao dizer que não podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus? Os dois textos que lemos são claros. Estão sob o controle de Satanás, e estão lançando sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade. Ellen White continua. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob o seu domínio. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. Jesus tomou a nossa natureza humana após a queda, viveu uma vida santa e obedeceu perfeitamente à lei de Deus, não pecou nem em pensamento. O mesmo se pode dar conosco. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé,
e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter, mas esse partido diz que não. Esse partido que resiste à vontade de Deus, é corajoso a ponto de escrever isso na lição da escola sabatina, contra a lei de Deus. Não importa como guardemos o sábado, esta deve ser uma experiência agradável. Como não importa como guardemos o sábado? Importa sim. Se não importasse a maneira como guardemos o sábado, Deus não tinha nos instruído no quarto mandamento. Eu poderia guardar do jeito que eu quisesse. Se não importa como eu guardo o sábado, então eu posso fazer qualquer coisa no sábado, desde que o que eu fizer seja uma experiência agradável. Muito triste o que esse partido está fazendo com as instruções de Deus. Esse partido é corajoso o suficiente para desafiar Deus, e dizer por que eles mudaram as crenças no Adventismo. No livro A Trindade eles confessam. Os pontos de vista da Igreja finalmente mudaram, porque os adventistas chegaram a uma compreensão diferente da evidência bíblica. Como é? Mudaram porque chegaram a uma compreensão diferente da evidência bíblica. Isso é uma admissão corajosa e verdadeira. Dê uma olhada na seguinte declaração oficial do Instituto Adventista de Pesquisa Bíblica, que também foi publicada na revista Adventista Mundo, e veja o que esse partido de maneira arrogante diz sobre o Filho de Deus. Quinto, a imagem pai-filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino pai-filho, dentro da divindade. O filho não é o filho natural e literal do pai. Assim, de acordo com esse partido, que abraçaram o Deus da Trindade de Roma, Jesus como o Filho de Deus, é apenas uma aplicação simbólica, e ele não é o filho literal do Pai. E negar que Jesus é o Filho e que Deus é o Pai de Cristo, é uma das heresias mais letais para a salvação, e é ser anticristo. Está em 1 João 2, verso 22. O outro partido está pregando a mensagem que a Igreja Adventista pregava até a apostasia alfa em 1903. Segue a Bíblia e os testemunhos somente, e não opiniões dos doutores em divindade. Esse partido diz que não há em nós poder para vencer o pecado separados de Cristo, mas temos o privilégio de ter Cristo permanentemente em nosso coração pela fé, e Ele pode vencer o pecado em nós, quando com Ele cooperamos. Que enquanto a Cristo estivermos ligados pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Que podemos alcançar a perfeição de caráter? Que o Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submetem a seu poder. Que é possível vencer os vícios, os defeitos de caráter e as tentações pela fé. Que podemos receber a justiça de Cristo pela fé. Que Jesus é o Filho literal de Deus. Que a natureza de Cristo era como a de Adão após a queda, e que ele veio com a nossa hereditariedade genética. Que a expiação continua no santuário celestial. Que devemos adorar somente o Pai e ao Filho. Que Jesus foi gerado pelo Pai e é o Filho literal de Deus. Que pecado não é nossa natureza, mas somente transgressão da lei. Que na modéstia cristã a mulher não deve usar roupas de homens, como calça por exemplo, etc. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é verdadeiramente a Igreja do Deus vivo, não temos dúvidas. Porém, formaram-se já dois partidos dentro dela, conforme estava profetizado. Saber que existem esses dois partidos é fundamental para a correta compreensão do momento atual que estamos vivendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta é uma época única na história da Igreja, em que os filhos de Deus são, formalmente, excluídos do rol de membros, mas continuarão a adorar a Deus, fora do recinto em que são açoitados. Na época de Jesus também houve dois partidos, os que aceitavam os ensinos de Jesus e os que resistiam. Muitos eram expulsos da sinagoga porque ficaram do lado da verdade.
O jovem cego que Jesus curou, foi expulso da sinagoga porque ficou do lado da verdade. Responderam eles, e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. João 9, versos 34 a 38. Então, esse cego de nascença, foi cortado e excluído da igreja, expulso pelos judeus. Se você perguntasse a esse jovem, que foi excluído da igreja, por crer na verdade, se ele ainda pertencia à igreja, o que ele deveria responder a você? Com certeza ele dirá: continuo sendo adventista na verdadeira igreja de Cristo. Os céus aprovaram aquela exclusão daquele jovem? Não, Deus não aprovou. Os líderes erraram. Quem ficar no partido que defende a verdade, também será expulso da igreja. E é isso que está acontecendo hoje na igreja adventista. Os pais do jovem cego que Jesus curou, não ficaram do lado da verdade, porque tinha medo de ser expulso da igreja. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. João 9, verso 22. Todos os que confessavam que Jesus era o Cristo, eram expulsos da sinagoga. Muitos não querem ficar do lado da verdade, porque têm medo de ser expulso da igreja, como aconteceu com alguns líderes da época de Cristo. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens, do que a aprovação de Deus. João 12, verso 42. A batalha travada, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está descrita nestas palavras. Ao avançar a obra do povo de Deus, com santificada e irresistível energia, implantando na Igreja o estandarte da justiça de Cristo, movida por um poder que vem do trono de Deus, tornar-se-á, a grande controvérsia, cada vez mais forte, e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhará contra mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. A verdade em seus variados aspectos, estará em conflito com o erro em suas formas sempre variadas e crescentes, e que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Testemunhos para Ministros, página 407. Durante esta batalha entre os dois partidos, desenvolve-se, mais acirradamente, a sacudidura. Separam-se, os que desejam ser fiéis a Deus, dos que levantam a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Testemunhos para Ministros, páginas 409 e 410. Somos informados, de que o partido que resiste à verdade, é grande. E é o partido dominador da Igreja, pois ele tem poder de excluir, quando os sinceros se manifestam. Coisa alguma se permitiria opor-se a esse partido. Observe o que diz Ellen White a respeito desse partido. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, que tem professado fé, na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás. O Grande Conflito, página 608. A pergunta a ser feita é: em que momento se dá a divisão? No momento em que a pessoa recebe a mensagem, e toma a decisão contra, ou a favor da mensagem. O partido de Satanás, e o partido de Deus, estão se defrontando.
O partido do inimigo exclui do rol de membros os nomes dos filhos de Deus, e os açoita, com calúnias, deboche, mentiras, difamações, maus tratos. É a administração da Igreja que se posiciona favoravelmente a essas exclusões e maus tratos. Do contrário, não poderiam acontecer. Em outras palavras, a administração da Igreja constitui-se o braço forte a impulsionar a perseguição. O que você precisa saber é que a Igreja Adventista já se dividiu em dois partidos. Um que açoita, que espanca, que exclui, e o outro é o que apanha. E a verdadeira Igreja Adventista é apenas o partido que é açoitado. O que espanca, muito embora detenha o poder eclesiástico, para tanto, é o servo mau de Mateus 24, versos 48 a 51. Se aquele mau servo começar a espancar os seus conservos, quando um membro da Igreja Adventista passa a viver e a ensinar a mensagem da justificação pela fé de 1888, que é a mensagem do terceiro anjo, e a mensagem de que há um só Deus, o Pai, e um Senhor Jesus Cristo, o Filho literal do Pai, que era a crença dos pioneiros fundadores, e que não era para tirar nenhum J, ou tio, é logo advertido pela administração, e se ele se mantém ao lado da verdade, é excluído do rol de membros invariavelmente. Ele não sai da Igreja Adventista, e, sim, é expulso do rol de membros, aliás, em cumprimento à profecia de Marcos 13, versos 9 a 13, e Mateus 10, versos 16 e 23, e 24, versos 44 a 51. Frise-se bem. Ele é excluído do rol de membros, por estar com a verdade. Obviamente essa exclusão não conta com o apoio dos céus. Marcos 13, verso 9 diz: Vocês serão levados perante as comissões das igrejas locais, e sereis açoitados, com calúnias, difamação, ameaças. Nas sinagogas, igrejas adventistas. Notem que, segundo Jesus em Marcos 13, verso 9, sua igreja não é a que exclui, e sim, os excluídos, pois ele está se dirigindo aos excluídos, e não aos que expulsam, aos quais Jesus chama de homens, em Mateus 10, verso 17. Há entre os adventistas do sétimo dia hoje a formação de dois partidos. Os que querem vencer o ego, o mal, o pecado, pela graça de Cristo. E os que não. Obviamente, que o povo de Deus, a Igreja, são apenas os que querem vencer como Jesus venceu. Os açoitados. Os fiéis. Ou pensa você que os açoitadores também fazem parte do povo de Deus? Agora, que o partido dos açoitadores está mesmo de braços dados com Babilônia, pode-se comprovar facilmente. Se você discordar, queira pesquisar a respeito do envolvimento da administração da Igreja Adventista com o movimento ecumênico. Deixemos que a preciosa mensagem tenha livre curso entre nós. Haverá na terra um povo preparado para receber o Senhor, em sua vinda. Os que deram ouvidos ao conselho de Jesus em Apocalipse 3. Você é um deles?